Olá, alunos! Nesse vídeo, nós vamos resolver o exemplo 4.4. Uma dona de casa deseja comprar legumes e frutas e dispõe de R$ 24,00. Sabe-se que o preço médio por quilo de legumes é de R$ 3,00 e por quilo de frutas é de R$ 4,00. Então, nossa alternativa A: obtenha a expressão da restrição orçamentária. Então, tirando todas as informações do nosso problema, nós temos que o orçamento é de R$ 24,00, o preço do quilo dos legumes é de R$ 3,00 e o preço do quilo das frutas é de R$ 4,00. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é definir algumas variáveis aí para os legumes e para as frutas. Então, digamos que X é a quantidade de legumes. E vamos dizer que Y é a nossa quantidade de frutas. Então, qual que é o preço que eu vou pagar pela quantidade de legumes que eu comprar? Então, o valor pago para a quantidade de legumes vai ser quem? A quantidade de legumes vezes o preço, então 3x. E o valor pago para a quantidade de frutas é o valor da quantidade de frutas, que é R$ 4,00, vezes a quantidade de frutas que eu comprar, que é y. Então, 4y. Então, a minha equação da restrição orçamentária é o preço que eu vou pagar pela quantidade de legumes, que é 3x, mais o preço que eu vou pagar pela quantidade de frutas, que é 4y, isso tem que dar exatamente os R$ 24,00. Então, essa equação aqui é a equação da nossa restrição orçamentária. Item B. O item B pede para a gente representar graficamente a expressão obtida no item A, ou seja, a gente quer fazer a representação gráfica da nossa restrição orçamentária. Então, a nossa restrição orçamentária é dada por 3x mais 4y igual a 24, onde x é a quantidade de legumes e y é a quantidade de frutas. Para a gente fazer a representação gráfica, o que nós vamos fazer? Achar os interceptos com o eixo x e com o eixo y. Então, nós queremos o intercepto com o eixo x. Bom, toda vez que eu tenho um ponto sobre o eixo x, a minha coordenada y é 0. Então, para y igual a 0, nós vamos aqui na equação da restrição orçamentária, aonde tem y, nós vamos trocar o y por 0. Então, nós temos aqui 3x mais 4 vezes 0 igual a 24. Então, 3x é igual a 24. Esse 3 que estava multiplicando o x desse lado da igualdade, vai vir desse outro lado dividindo. Então, x é igual a 24 dividido por 3. 24 dividido por 3, 8. Então, o intercepto com o nosso eixo x é quem? É o ponto 8 e 0. Agora, quem que é o intercepto com o eixo y? Toda vez que eu tenho um ponto sobre o eixo y, quer dizer que a minha coordenada x é 0. Então, para x igual a 0, temos. Agora, nós vamos aqui na equação da restrição orçamentária, aonde tem x nessa equação, a gente vai trocar por 0. Então, nós temos 3 vezes 0 mais 4y igual a 24. Então, nós temos aqui 4y igual a 24. O 4 que está multiplicando o y vai vir do outro lado da igualdade, dividindo. Então, y é igual a 24 dividido por 4. 24 dividido por 4 resulta em 6. Y igual a 6. Então, quem que é o nosso intercepto com o eixo y? É o ponto 0 para x e 6 para y. Então, agora nós vamos pegar esses dois pontos e vamos localizá-los lá no plano cartesiano. Então, aqui no nosso plano cartesiano, eu tenho aqui o meu eixo x, que corresponde à quantidade de legumes, e o meu eixo y, que corresponde à quantidade de frutas. Então, vou localizar aqui o intercepto com o eixo x, que é o ponto de coordenada 8 e 0, e o ponto
que intercepta aqui o nosso eixo y, que é o ponto de coordenada 6 e 0. Agora, traçando a reta que liga esses dois pontos, eu tenho que essa reta aqui é a minha reta da restrição orçamentária. Por que a minha reta não prossegue aqui à esquerda do eixo y e por que ela não prossegue aqui abaixo do eixo x? Bom, eu preciso lembrar o que é o eixo x. O eixo x é quantidade de legumes. Se eu estou falando em quantidade de legumes, eu não posso ter uma quantidade negativa de legumes. Então, por isso que o gráfico da minha reta não ultrapassa aqui à esquerda do eixo y. Por quê? Se a reta continuasse aqui à esquerda do eixo y, quer dizer que eu posso atribuir valores negativos para minha variável x, o que não é verdade. E a mesma coisa acontece com o traço da reta para não passar abaixo do eixo x. Toda vez que eu tomo valores abaixo do eixo x, eu estou tomando valores negativos para y. Só que y é quantidade de frutas. Não existe quantidade de frutas negativa. Então, por isso que o gráfico da minha restrição orçamentária é apenas esse segmento de reta aqui que liga os interceptos dos eixos x e y. Ok? Prosseguindo aqui com o nosso exemplo, agora a alternativa C. A alternativa C pede para a gente obter uma expressão que determina a quantidade de frutas em função da quantidade de legumes comprados. Então, se eu quero a quantidade de frutas em função da quantidade de legumes comprados, o que eu quero? Minha quantidade de frutas é y e a minha quantidade de legumes é x. Então, eu quero escrever y em função de x, porque isso vai me fornecer a quantidade de frutas em função da quantidade de legumes. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui na equação da nossa restrição orçamentária e nós vamos isolar o y. Então, isolando y, o que nós temos? Nós temos 4y igual a 24 menos 3x. Esse 4 que está multiplicando o y vai vir do outro lado da igualdade dividindo. Então, y é igual a 24 menos 3x dividido por 4. Posso encerrar aqui a minha expressão. Então, essa expressão aqui é a expressão da quantidade de frutas em função da quantidade de legumes. Agora, no item D, a gente quer o contrário. A gente quer obter uma expressão que relacione a quantidade de legumes em função da quantidade de frutas compradas. Então, agora nós vamos fazer o contrário. Então, agora nós vamos isolar o x em função do y. Então, agora, como eu quero a quantidade de legumes em função da quantidade de frutas, nós vamos isolar o x, porque x é quantidade de legumes. Então, isolando o x aqui na nossa equação, nós temos 3x igual a quem? 24 menos 4y. O 3 que está multiplicando o x desse lado da igualdade vai passar para o outro lado da igualdade dividindo. Então, eu tenho aqui x igual a 24 menos 4y dividido por 3. Então, essa daqui é a expressão da nossa função. Então, no caso das alternativas C e D desse exemplo, o que aconteceu? A nossa restrição orçamentária, dada por essa expressão aqui, ela está na forma implícita, né? Eu tenho as minhas variáveis x e y, mas eu não mostro uma relação de dependência explícita entre elas. Então, o que a gente faz nos itens C e D é mostrar uma relação explícita de dependência entre essas variáveis, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, vocês podem me mandar uma mensagem, certo? Até mais!